Olá, tudo bem? Eu enfrento um desafio há mais de 40 anos. Desde os 6 anos de idade, eu venho enfrentado um desafio. Eu nunca soube como vencer até os 38 anos de idade, mas com as ferramentas que eu tinha em mãos, algumas vezes eu procurei atacar, outras vezes procurei me defender. Com 38 anos de idade, eu tive o diagnóstico. Eu me desesperei, eu me entreguei por 8 anos. A situação que eu vivia, o diagnóstico que eu tive, dizia que é uma doença que não tem cura, é uma doença que onde o seu organismo que deve te proteger, ele te ataca. Eu ouvi isso. E eu ouvi que devido à gravidade das lesões, teria uma perspectiva de uma melhor qualidade de vida por no máximo 9 ou 10 anos, porque essa doença com certeza ia me debilitar, foi o que eu ouvi. Só que antes de eu ter o diagnóstico, de eu saber o que era, eu lutava contra esses sintomas com unhas e dentes. Às vezes eu conseguia vencer e às vezes não. Mas cada vez que eu vencia, eu festejava. E quando eu não vencia, recarregava a minha energia e ia para o próximo desafio, para a próxima batalha para tentar vencer. Depois que eu tive o diagnóstico, quando eu tive o diagnóstico, um médico disse para mim: Olha, você tem esclerose múltipla. É uma doença autoimune. Pode ser que ela te deixe algumas sequelas, porque o dia que eu recebi o diagnóstico, eu estava cego e numa cadeira de roda. Mas a médica chegou para mim e falou assim: Olha, mas olha, ela tem um tratamento. Esse tratamento pode te ajudar. Cura, ela não tem, mas pode te ajudar a retardar o avanço que a doença está tendo. Só que aqui nós não podemos continuar o tratamento porque nós não somos um centro de especialidade nessa doença. Ela me encaminhou para um outro. E nesse outro hospital eu refiz os exames e foi confirmado o diagnóstico. Já o médico lá, ele desceu da onde ele estava, porque eu fui atendido no começo por um residente, como no HR Imprudente. Eu fui atendido primeiro por um residente, depois veio o chefe. Ele chegou para mim e disse: Olha, realmente você tem esclerose múltipla. Ela é uma doença que não tem cura, ela é uma doença incapacitante, que ela não falou que é, né? Ela falou que pode ser incapacitante. Só que devido à quantidade de lesão que você já tem e com o estágio que ela está, pode ser que com 9 ou 10 anos você esteja bem debilitado. Foi o que eu ouvi. Isso, o meu chão abriu. Eu me desesperei. Escutei o que muitas pessoas falavam. Quando eu perguntava se alguém conhecia, quando eu comecei a perguntar na internet, eu ouvia que ela era terrível. Dava, pelas informações que eu tinha na internet, dava a entender que essa doença ia me matar. Era o que parecia para mim. E eu comecei a pensar, já que não tem jeito, já que eu vou morrer mesmo, então eu vou aproveitar. Eu não queria saber da doença, não queria mais saber o que eu poderia fazer para melhorar, porque até então o que eu sabia, o que eu ouvi de um médico e o que eu ouvi na internet é: você só vai piorar. E eu levei essa vida durante 8 anos. Até 2020, eu trouxe comigo essa memória. E toda vez que eu conversava com alguém e algum profissional falava: olha, a esclerose múltipla, ela não é igual para todo mundo. Em algumas pessoas ela age de uma maneira, em algumas pessoas ela age de outra maneira. Tudo bem, pode ser assim. Comecei a ouvir essas coisas. Resolvi tentar entender quem é esse meu adversário que eu enfrento. Procurei informações, mas aí eu encontrei a BEM, encontrei o AME. Na BEM eu encontrei o Dr. Guilherme Olival, que ajudou muito. Encontrei também a Fabi Dalry, do blog A Vida com Esclerose Múltipla, que muitas vezes ficou conversando comigo horas durante a madrugada me explicando. E eu comecei a entender o que era a doença. Aí eu mudei aquela atitude que eu tinha quando o médico falava que ela era diferente de um para o outro, que ela não era igual para todo mundo, não tinha que ficar me preocupando em conhecer a doença. Eu mudei essa opinião. Procurei a primeira médica que me deu o diagnóstico aqui no HR de Presidente Prudente. E eu contei para ela o que eu ouvi
E ela só me disse assim: "Olha, eu prometo, o que eu posso prometer para você é que eu vou fazer o possível para você melhorar". Ela nunca me falou que essa doença é diferente para cada um, num sentido de que eu aceitar que eu não ia ter condição. Muito pelo contrário, ela fez parte de um grupo no WhatsApp conosco, nos orientava como deveríamos agir, independente de quem fosse. Ela nos os sintomas, geralmente, alguns são iguais. A fadiga, pelas pessoas que eu converso, muita gente tem a fadiga, a dormência, o formigamento, e cada um de nós começamos a compartilhar o que que nós fazíamos para enfrentar essa situação. E é o que tem ajudado. O dia que eu passei a ouvir a orientação, e uma das principais orientação que eu tive foi de uma amiga da Ruth Boveto, que estava se formando em psicologia, chegou para mim e falou: "Josine, olha, você precisa sim procurar uma psicóloga, porque essa psicóloga vai te ajudar". A Ju Martins, ela, com todas as situações que ela tinha, com a situação que ela vivia, ela estava sempre impulsionando a gente para cima, porque quando nós tomamos certos cuidados, tomamos certas decisões, é muito mais difícil para ela derrubar a gente. Foi isso que eu aprendi nesses anos, nesses últimos 4 anos. Comecei a seguir essas orientações no dia 1º de janeiro de 2020. Então eu vou falar para você, quando qualquer um fala para mim, olha, a esclerose múltipla, ela é diferente para cada um, tem um sintoma que é igual ao meu e o que ele fez ajudou naquele sintoma, por que não eu fazer a mesma coisa? E uma coisa eu posso dizer para você, o tratamento disciplinar me ajudou bastante, me ajuda bastante, e o combo de 3, esse eu falo, é 3: fisioterapia, primeiro psicóloga, depois reeducação alimentar, depois fisioterapia, e a fonoaudiologia, são 4. Eu precisei primeiro do psicólogo para poder atingir a meta que eu precisava, que era fazer a reeducação alimentar, porque foi só com a reeducação alimentar que eu consegui fazer as atividades físicas passadas pela minha neurofisioterapeuta, a fonoaudióloga, que me ensinou e me ensina ainda a respirar, que me ensina como juntar a respiração com as atividades físicas, com a deglutição, e eu tenho vencido. Eu tenho conseguido vencer essa batalha. E é o que eu quero deixar para você hoje, é isso aí. Não é porque a esclerose múltipla não é igual para todo mundo, mas muitos sintomas parecidos, que igual não é, mas são parecidos, pode ser vencido da mesma maneira. É só isso que eu tenho para deixar para você hoje, tá? E lembrando, que nem eu disse para vocês, eu vou parar de ficar postando coisas no meu Instagram do Enfoco, no meu canal do Enfoco, porque vocês não têm participado, não têm perguntado, não têm feito os comentários, não têm curtido e creio que também não têm compartilhado. Então não tem por que eu ficar tentando passar uma coisa, oferecer uma ajuda que vocês não querem. Então é isso. Eu não vou me desgastar tentando forçar uma coisa que eu tô vendo que eu não tô tendo retorno. E o retorno para mim não é financeiro, tá? Eu só quero a sua ajuda para poder fazer o canal crescer, para o conteúdo crescer. Mas para isso, eu não tô tendo ajuda, então fiquem todos com Deus e tenham um ótimo dia.